Graça e paz, irmãos. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas e que a palavra do Senhor continue a falar ao nosso coração. Que seu coração esteja aí aberto para esse momento e que Deus fale conosco. Amém? Queria pedir você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, verso 25, irmãos. Quando os irmãos abrem um texto aí, quero partilhar com os irmãos aqui como foi esse nosso final de semana. Eu tive com um grupo familiar lá em nosso campo missionário, Massacará, e foi um tempo muito bom, um tempo muito produtivo, um tempo onde o grupo pequeno pôde ali viver um pouco mais dessa unidade, dessa missão que nós temos, de pregar o Evangelho, de levar adiante essa mensagem que tocou em nosso coração. E como eu não estava aqui pela manhã, eu retornei hoje pela manhã, eu não pude vir ao culto. E chegando aqui, soube que o pastor Hélio, pela manhã, quem estava no culto pela manhã aqui, irmãos? Amém, pode baixar. O pastor Hélio pegou o mesmo texto, não é verdade? E hoje Deus vai falar com a gente à noite no mesmo texto, amém? Então tem duas questões aqui, uma que Deus quer falar com a gente nesse texto, amém, irmãos? E que se eu disser alguma coisa aqui, o pastor Abrão vai corrigir tanto eu quanto ele, né, que a gente pegou no mesmo texto. Então ele vai ajustar a gente aí. Mas Lucas capítulo 10, verso 25, é a parábola do bom samaritano. Você encontrou? Amém? Compartilhe então aí com quem não trouxe a Bíblia, nosso amigo visitante. Compartilhe a palavra do Senhor com ele. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira, da mesma forma. Irmãos, eu já compartilhei com os irmãos certa vez aqui da paixão que tenho, e sei que eu comungo aqui com outros irmãos, da paixão pelas parábolas bíblicas. A parábola que Cristo conta, a série de parábolas que ele conta, é algo impactante para a minha vida. Certa vez, pelos corredores da igreja, eu encontrei um irmão em Cristo, ele me disse: pastor, você trabalha o que com os adolescentes? Eu disse: trabalho quem estava fazendo os adolescentes, a gente tem também o pequeno grupo de adolescentes. Ele disse: por que você não estuda as parábolas com eles? Eu parei, observei, falei: uma boa, vamos estudar as parábolas juntos. E há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou a estudar as parábolas de Cristo, e, irmãos, foi um período sensacional na vida desses pequenos grupos. Porque nós descobrimos tanta coisa
que fica nessas entrelinhas das parábolas de Cristo, que enriquecem tanto a nossa vida, que a gente ficou maravilhado. E eu acho realmente interessantíssimas as parábolas, porque elas são ricas, e ao mesmo tempo que são ricas, elas são simples. Ao mesmo tempo que são simples, elas são profundas. São mensagens extraordinárias para a nossa vida. E essa é mais uma delas. Essa é mais uma dessas mensagens que a gente lê e que às vezes nós somos tentados a só ter o conhecimento do que aconteceu, mas não voltamos o nosso coração para a mensagem que esse texto quer transmitir para a gente. Eu convido você a voltar o seu coração nessa noite com muito temor ao Senhor, reafirmando aquilo que você já ouviu hoje pela manhã e consagrando ao Senhor esse tempo para que Deus mexa com a gente, para que Deus trabalhe no nosso coração, para que Deus inquiete nossa vida. Amém, querido? Pois bem, esse texto é mais um texto que a gente pode supor que um grupo de pessoas estava ao redor de Cristo. Eu posso entender aqui que os discípulos estão ao redor de Cristo. E eles estão ouvindo sobre a mensagem de Cristo. Eles estão atentos ao que Cristo quer falar. Estão atentos à simplicidade, mas ao mesmo tempo à profundidade da mensagem de Cristo. E no meio desses discípulos, no meio dessas pessoas que estão aí sedentas por uma palavra, por uma postura, por um ensinamento, eis que surge um doutor da lei. E esse doutor da lei, certamente conhecedor da lei, ele se aproxima de Cristo, e quando a gente lê, a gente percebe que foi simplesmente um diálogo comum, como talvez outros que Cristo teve com outros homens. Mas a Bíblia diz que a intenção desse doutor da lei era tentar Jesus. Ele tinha um propósito. O propósito desse doutor da lei era fazer com que Cristo escorregasse em suas palavras. E como o Senhor Jesus foi tentado, não é verdade, irmãos? Como Cristo foi tentado nesse jogo de palavras. Como as pessoas se aproximavam de Cristo com segundas intenções, tentando fazer com que ele escorregasse em algo. E esse doutor da lei não é diferente. Ele não só está preocupado em ouvir Cristo, em aprender com Cristo, mas certamente está preocupado em observar o deslize de Cristo. E assim ele chega para Cristo e diz: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta. Jesus diz: o que as Escrituras dizem? O que está escrito na lei? Então o doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. É a mensagem que ele transmite para Cristo. Então Cristo diz: olha, você conhece a Escritura. Você conhece a lei. Então vá, faz o mesmo. Vá, reproduza esse amor a Deus e esse amor ao próximo, que nós, como Igreja Batista Metropolitana, temos vivido e queremos viver esse mês, pensando na generosidade. Então vá lá, viva essa generosidade, viva esse amor que você está colocando aí. Até aqui, irmãos, parece que o doutor da lei não escorregou em nada. E talvez ele tenha até se empolgado, porque Cristo afirmou o que ele já havia dito. Cristo atestou o discurso dele. Mas parece que ele começa a escorregar. Porque ele pergunta a Cristo o seguinte: tudo bem, Senhor? Tudo bem que eu tenho que amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas tem uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí, irmãos, eu começo a pensar, porque isso soa como se houvesse próximos e não próximos. Como se houvesse alguém que merecesse a minha generosidade e pessoas que não merecessem a minha generosidade. Como se existissem pessoas que merecessem o meu amor, o meu cuidado, a minha misericórdia, a minha atenção, e pessoas que não tivessem o merecimento da minha atenção, da minha misericórdia, do meu cuidado. Será que de fato existe isso? Será que é possível existir pessoas que são próximas, biblicamente falando, e pessoas que não são próximas? Será que existem pessoas que nós temos a obrigação de cuidar
e pessoas que nós não temos a obrigação de cuidar. O texto que nós lemos, a parábola do bom samaritano, é a resposta de Deus para a nossa vida. Porque essa parábola do bom samaritano poderia ser chamada por outro nome, irmãos. Poderia ser chamada parábola do amor. A parábola do bom samaritano, desse bom homem, poderia ser chamada a parábola do cristão. Por quê? Porque esse papel não é porque o samaritano é bom. É porque ele entende o que Deus tem para a vida dele. Esse papel não seria do bom cristão, porque o cristão é bom. Seria do cristão porque ele, de fato, age como Cristo agiria. Ele, de fato, é cristão. Então, essa parábola tem que ser também, querido, a parábola da nossa vida. Posso ouvir um amém? Essa parábola tem que ser a parábola da minha vida. Tem que ser a parábola de Cristo sobre a sua vida. Porque nós tememos ao Senhor, nós somos cristãos. Só que essa parábola retrata alguns personagens. Eu queria aqui rapidamente abordá-los. A parábola diz que havia um homem que estava vindo de Jerusalém a Jericó, e no meio do caminho ele é assaltado, ele é roubado, ele é espancado, e ele é deixado quase meio morto. E passa um sacerdote. O que o sacerdote faz, irmão? Nós conhecemos, né? Ele passa de lá. Passa um levita. O que o levita faz? Passa de lá. E vem o samaritano. O samaritano é aquele que é desprezado pelos judeus. O samaritano é aquele que é criticado pelos judeus. O samaritano é aquele que é identificado como uma raça mestiça, misturada, que tem desentendimentos religiosos. Só que o samaritano é destacado por Cristo. Porque o samaritano não teoriza. O samaritano não faz discurso. O samaritano está vindo com o seu cavalo, e ele vê o homem cair ao chão, e diz a Bíblia que ele tem amor por esse homem, misericórdia por esse homem, e esse samaritano chega junto do homem, fica no cavalo, irmãos, desce do cavalo, vai até o homem, trata a ferida do homem, coloca ele sobre o cavalo que ele está, leva o homem para a hospedaria, deixa o homem aquela noite, e ele passa a noite com o homem, continua a cuidar desse homem durante toda a noite. No dia seguinte sai, deixa 2 dinheiros e diz o seguinte: olha, tudo que ele gastar além disso, eu volto e pago depois. Era o bom samaritano. Sabe o que o samaritano faz, irmãos? O samaritano, ele sai do discurso. O samaritano sai da teoria. E às vezes nós queremos viver um cristianismo, uma vida com Cristo, regada de teoria. A teoria é boa. A teoria faz parte do aprendizado. Quem fazia ou faz curso técnico, hoje sabe que você tem aula teórica e aula prática, não é verdade, irmãos? Quando adolescente, eu participei de um curso que na tarde eu ficava na sala de aula e de manhã eu ia cuidar de animais. Tinha a ver com pecuária. Mas pensa uma aula bacana, essa aula prática. Porque eu ouvia tudo que o professor estava falando de perto. E eu saía melado, meus colegas saíam melados. Eu não fiquei muito tempo no curso, não. Acho que não era minha praia, não. Mas eu fiquei melado no curso e achava gostoso aquilo, porque você aprendia de um jeito diferente. E boas são as escolas de hoje que tem laboratório, né, pais? Tem pai que chega na secretaria e já pergunta à escola se tem laboratório. Porque ele sabe que o laboratório é uma aula diferenciada. Você sabe que o profissional que faz curso técnico, de forma muito geral, ele é bem requisitado. Por quê? Porque ele não aprendeu só na sala de aula. Ele aprendeu lá, ó, no batente, vivendo, tocando, botando a mão na massa. Ele aprendeu dessa forma. E por muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a viver um cristianismo que é puramente teórico. Eu passo, vejo a necessidade e vou de largo. Eu passo com o meu animal, vejo a carência, mas digo, não é comigo. Eu vou de largo. Eu passo, vejo alguém caído, mas digo, outro que virá após mim vai fazer o meu papel, porque esse não é o meu papel. Meu negócio é teoria, meu negócio é ouvir. Se você me perguntar sobre ele, eu sei explicar tudo. Mas deixa a outra aprender, porque talvez eu já sei bastante, não preciso aprender mais.
É complicado isso, irmãos. É complicado isso. No meu curso de teologia, que fiz alguns anos atrás, eu gostava da teologia. Mas eu não gostava da teoria exacerbada, sabe? Alguém que fica viajando demais. Meu primeiro ano de seminário, irmãos, foi um negócio assim, crítico. Eu acho que todo seminarista entra em crise, né? Ele, no primeiro ano, ele começou a ouvir um monte de coisa. Só que eu achava aquilo muito estranho. Aquele despertar para o conhecimento, que às vezes era estéril. Eu achava estranho aquilo. E até hoje eu tenho isso no meu coração. Eu não absorvo um conhecimento que não me leva para o campo. Eu não quero comungar com conhecimento que me faz ficar sentado, que me faz ficar apático. Eu quero um conhecimento que me impulsione, que me leve além, porque isso é uma fé viva. Isso é uma fé ativa. Isso é uma fé que me impulsiona além. E aí eu começo a lembrar de gente que gosta muito da teoria e que viaja demais, sabe? Ah, está tendo um congresso em tal lugar. O congresso é importante, nós estimulamos, nós fazemos. Está tendo um evento, vamos fazer. Agora vamos entender o que esse congresso quer nos ensinar. Tem que fazer com que a gente mova em prol de Cristo. Amém, irmãos? Tem que fazer com que você aprenda algo que faça com que você seja sal e luz, e que brilhe mais ainda, que seja mais ativo ainda. Mas aí tem gente que viaja, vai para um evento, vai para uma conferência, ouve uma mensagem que para ele é impactante, amém por isso, mas ele começa agora a nivelar tudo por meio daquilo. Ele nivela tudo por aquela estrutura que ele viu. Então ele volta para a igreja dele e ele não está contente. Porque a igreja dele não é o congresso que ele gostou. Agora, ele não se envolve na igreja e nem põe em prática o que o congresso ensinou para ele. Aí ele fala, pô, então precisa de outro congresso. Aí vai para um outro congresso. Quando ele vai para outro congresso, para outro evento, para outra conferência, ele fala, rapaz, que bacana essa conferência, que teoria maravilhosa, que conhecimento maravilhoso, eu não sabia que ele dizia aquilo, eu nunca percebi o sentido dessa linha filosófica, teológica, que bacana. Só que aí ele desmerece o primeiro que ele foi. Agora ele está gostando do segundo. Ele vai para um terceiro, irmãos? No terceiro ele lembra do segundo e fala, rapaz, que segundo que ele foi merreca aquele segundo. Eu tenho que ir para um terceiro agora, e agora vai ser em tal lugar. É bacana, irmãos? É bacana. Mas o que faz com que você se mova a partir do que você conhece? Se você conhece algo e põe em prática, vai em 20, em 30, em 50. Agora não vai em 1, 2, 3 e volte e questione, porque a realidade da sua igreja é diferente. Não. Você é essa igreja. Você é esse corpo. E o que você tem aprendido tem que ser luz, porque se você vê o homem caído, se você vê a necessidade, a sua generosidade que você tem aprendido, tem que fazer você descer do cavalo. Tem que fazer você descer do animal. Como o bom samaritano desceu. Ele desceu, ele cuidou. Por isso a gente tem que tomar cuidado com a teoria que nos faz ser estéreis. Não produzo nada. Não frutifico nada, só conheço. Você sabe por que o bom samaritano desceu e foi cuidar da miséria daquele homem? Porque ele sabia que ele podia ser tão miserável quanto aquele homem. É por isso que ele desce. Quem está no cavalo acha superior. Quem está no animal acha que é superior, que não precisa descer, outra pessoa pode fazer por ele. Eu comecei falando com os irmãos de campo missionário. Quantos aqui já estão com a viagem agendada? Levanta a mão, por favor, irmãos. Amém. Não vou perguntar. Amém, amém. Irmãos, nós precisamos visitar nossos campos. Mas pastor, campo é em todo canto. Amém. Campo é em todo canto mesmo, irmãos. Campo é em todo canto. Campo é sua família, campo é, até sua igreja é campo. Campo é seu trabalho, eu sei que é. Mas o campo missionário tem uma peculiaridade. Ele tira a gente do ambiente que a gente conhece, do conforto que a gente vive. Ele tira a gente da perspectiva que a gente tem. E sabe o que faz? Ele lança você numa perspectiva de outro irmão seu, que não tem nada a ver com você, mas que vai lhe ensinar muito. De uma comunidade que vai te ensinar muito. De uma realidade que vai fazer você amadurecer na fé. Agora sabe como é que você vai amadurecer? Não é na teoria não, queridão. Você vai amadurecer na prática. No campo você vai botar a mão na massa. E é maravilhoso, irmãos. Eu voltei agora de Massacará, eu falei com os irmãos no início, e a gente dormir numa só sala, numa creche de Massacará, e contar piada, e sorrir, mas logo cedo, amanhecer cedinho, ir para as ruas, evangelizar, convidar a gente na igreja, está cheio de gente no sábado à noite. Isso não tem preço.
Isso é aquilo que a gente fala que é o cansaço gostoso, né? Você está cansado, está moído, mas fala, oh, rapaz, Deus, obrigado, Senhor, que maravilha esse cansaço. Obrigado por essa perna machucada, obrigado, Senhor, por esse calo no pé. Obrigado, Senhor, oh Deus, esse espinho maravilhoso, me ensinou, Senhor. Me ensinou a caminhar por Massacará, por América Dourada, por Ilha Grande. Me ensinou a caminhar por Simões Filho. Me ensinou a caminhar pela Bolandeira, por Cajazeiras. Me ensinou a ver gente, a viver o Evangelho do Senhor. Isso é descer do cavalo, irmãos. Agora, não é só descer do cavalo, é oferecer o seu cavalo para alguém. É oferecer o que você tem para alguém. E isso é generosidade. É oferecer. Será que nós estamos de fato dispostos a isso, irmãos? Será que a gente não tende a viver aquilo que Tiago fala, que é uma fé morta? Tiago diz, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a minha fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É por isso que um teólogo, chamado John Stott, um teólogo que não foi só teoria, que foi prática, um teólogo que foi pastor e cuidou de gente, e foi sério, foi simples, ele disse o seguinte: boas novas, evangelho, boa notícia e boas obras não andam separados. A boa notícia e a boa obra andam juntas. A boa notícia é a generosidade, a boa notícia é a ação, a mensagem e a entrega caminham juntas, são inseparáveis. E o samaritano nos ensina isso, irmãos. Ele não distinguiu, ele se doou, ele desceu, ele pegou o animal, ele levou o homem sobre o animal. Mas será que se nós formos francos mesmos em nossos corações, a gente vai ver essa parábola em nossa vida? Será que a generosidade que houve no samaritano há em nós, irmãos? Será que o que foi realizado por esse bom samaritano é algo corriqueiro e simples em nossa vida? Porque perceba, o samaritano, ele não criou uma estrutura para fazer isso. Ele não planejou, ele não disse, olha, no sábado, logo pela manhã, vai ter um homem caído no chão. Então eu vou me organizar aqui, vou chamar algumas pessoas, eu vou lá ajudar esse homem. Teve isso? Não teve, irmãos. Isso foi corriqueiro na vida desse homem. Isso foi um reflexo do que já existia no seu coração. Ele encontrou o homem pelo caminho, ele viu a oportunidade e ele serviu ao homem. Ele foi generoso com o homem. E porque foi generoso com o homem, ele foi destacado por Cristo Jesus. De todos os personagens dessa parábola, Cristo destaca a ele. Irmãos, alguns poderiam até dizer que tem uma tese. Não, pastor, eu tenho uma tese. Minha tese é o seguinte, eu contribuo, eu pago um imposto enorme nesse país, pastor. Se tu visse minha imposto, né, declaração de imposto de renda, né? Se tu visse lá e visse tanto de imposto que eu pago, quanto o governo cobra de mim, é um absurdo, pastor. Então eu já contribuo, então agora é papel do governo fazer isso, é papel do Estado. Ou então você poderia dizer assim, não, pastor, mas olha só, eu até quero ajudar, só que eu não ajudo porque eu tenho medo de ser usado. Já viu gente que é usado? Gente que fala assim, rapaz, eu quero para isso, ele usa para outro negócio. Então, afinal de contas, sabe de uma, eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar o governo, já contribuo, e as pessoas querem me usar, eu não vou ajudar. Quando a gente pensa assim, a gente está muito próximo do doutor da lei, que procurou diante de Jesus Cristo justificar a sua apatia pelo amor ao próximo. Ele quis justificar. E é por isso que ele condiciona, ele diz, quem é o meu próximo? Ora, existe próximo e não próximo diante do Senhor? Existe, irmãos? Não existe. Todos são próximos. Mas essa é a cultura do eu que nós temos vivido, irmãos. Nós não queremos nos doar pelo outro. A sociedade não prega a generosidade, muito pelo contrário. Nós sabemos e ouvimos várias vezes que a sociedade prega o egoísmo, o egocentrismo, o eu. É a minha posição, é o meu status, é a minha imagem, é a minha experiência, é a minha oportunidade, sou eu. Eu não sei quantos irmãos lembram, mais um tempo atrás, eu pregando aqui, eu falei sobre uma propaganda que eu vi, que era de uma tesourinha do Mickey. E tinha uma criancinha que chegava e dizia assim, eu tenho, você não tem. Vocês lembram, irmãos? Eu tenho, você não tem. E ela ficava repetindo.
Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Rapaz, no meio da propaganda, dá vontade de engarguelar o menino. Porque ele fica expondo o que ela tem e que eu não tenho. E quando você assiste a Tesourinha do Mickey, você fala, rapaz, eu vou comprar a Tesourinha do Mickey só para botar na cara dessa menina que eu também tenho. A Tesourinha do Mickey. A Tesourinha do Mickey. Um negócio simples, mas que mexe tanto, sabe com o quê? Com o desejo de ter, que eu e você temos. Com o desejo de ter o que o outro tem. A Tesourinha do Mickey, irmãos. E aí era uma criança ensinando para outra criança, que ela precisa ter também. É uma geração passando para outra geração, e os pais lá, prontos para dar e dar tudo o que a criança quer. Prontos para suprir essa necessidade, essa carência, que não tem fim. Porque a sociedade toda prega que nós precisamos ter, independente do outro, e eu tenho a coragem de dizer na cara do outro que eu tenho e que você não tem. É a cultura do eu, irmãos. E eu comecei a olhar propagandas que falavam sobre o egoísmo. E aí eu vi uma propaganda, não é do meu tempo, é de 1976. Vou pedir aos irmãos para levantar a mão, não, para não ficar constrangedor. Mas 1976 é a lei de Gerson. Os irmãos já ouviram falar da lei de Gerson? Então os irmãos são de 76. Irmãos, a lei de Gerson é a lei da publicidade, que os irmãos que são publicidade conhecem mais do que eu, né? Mas eu comecei a olhar. Gerson era um meio-campista da seleção brasileira, ele foi campeão brasileiro em 76, 70. Os irmãos que são aí de futebol que gostam. E ele era um camarada esperto. Dizendo, o que eu li dizia que ele driblava, ele fazia jogadas assim sensacionais, rapaz. E era aquele dito jogador malandro. Sabe aquele jogador que tira um coelho da cartola? Que ele estava jogado ali, ele consegue fazer um drible e botar todo mundo no bolso? Era Gerson. E Gerson começou a fazer uma propaganda de um cigarro. E na propaganda do cigarro, ele expressava um pouco esse jeito dele malandro. 76, irmãos. E Gerson diz o seguinte, com o cigarro na mão: por que pagar mais caro se com esse produto, esse cigarro, eu posso conseguir tudo que eu quero? O cigarro dá tudo que ele quer. Por que pagar mais caro se eu posso conseguir tudo que eu quero? Você não gosta de levar vantagem em tudo? Compre esse cigarro. Só que ele não tinha essa expressão que eu tenho aqui, né? Logicamente, eu estou muito à frente de Gerson, né, irmão? Brincadeira, irmão. Gerson tinha aquele gingado carioca. E ele falava puxando aquele R, aquele gingado, sabe? Ele passava assim aquela imagem de que ele era meio malandrinho. Ele dizia, olha, você não quer levar vantagem em tudo? Então compre esse cigarro. A sociedade naquela época, irmãos, achou aquilo um absurdo. Achou aquilo um absurdo. Como é que alguém quer levar vantagem em outro? Olha a sociedade que nós vivemos. Como é que alguém quer levar vantagem em outro? Em 76, as pessoas criticavam isso e virou um murmurinho aquilo. Por quê? Porque era incorreta aquela postura de vida. Era incorreto. Levar vantagem sobre o outro era incorreto. Agora eu pergunto para você, levar vantagem sobre o outro, hoje, é correto? A sociedade nossa desaprova, como desaprovou em 76? Não, irmãos. Se você tem canal por assinatura, você vê uma famosa empresa de TV por assinatura colocar uma modelo muito bonita, muito famosa, dizer o seguinte, fala o nome do produto e diz, você na frente, sempre. Pá! Você na frente, sempre. Só que a gente ouve aquilo e vai guardando no nosso coração. A gente não acha diferente como aquele povo lá atrás achou. Porque cada dia a nossa sociedade é mais egoísta, pensa mais em si mesmo. Então, alguém dizer para você, você na frente sempre. Você vai dizer, pastor, que mal tem nisso? O que tem a ficar na frente sempre? É bom ficar na frente. Só que na frente não é só na frente da TV, não. É na frente das pessoas, é subconsciente isso, irmãos. É dizer que você sempre tem que estar no topo, você sempre tem que ser melhor, você sempre tem que estar na frente de fato das pessoas. A sociedade que nós vivemos não pensa generosidade, não pensa cuidado, não pensa oferta. Você já viu alguma propaganda aí bacana, com um grande investimento por trás, passar na TV assim por um bom tempo, como passa essas? Proporcionalmente é muito menor, irmãos.
E nós somos marcados, nossa sociedade é marcada sim por isso. Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, eu queria que você abrisse, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Segundo Timóteo 3, verso 1 e 2. Você encontrou? Amém, irmãos? Amém. Diz o seguinte: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Quando a gente vê uma propaganda dessa, isso não reflete, não, irmãos, o momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo prega a presunção, prega a avareza, prega o egoísmo, de uma forma tão sutil, que a gente acha absolutamente normal. Absolutamente normal. Por isso que ser cristão, irmãos, de fato é andar na contramão do que a sociedade prega. É andar na contramão. É enfrentar, é decidir, é tomar uma posição, uma postura. Porque o que a sociedade prega é que nós não temos tempo para nada, nós não temos tempo para as pessoas, nós não temos tempo nem para aquilo que nós queremos, quanto mais para o outro. Nós não temos tempo porque tempo é dinheiro. E porque tempo é dinheiro, irmãos, a gente precisa preocupar com isso. Porque parece que o dinheiro, ele mesmo sendo um objeto, ele não se relaciona com a gente como objeto. Você já percebeu isso? O dinheiro é um negócio delicado, porque ele age diante da gente como se ele tivesse a condição de se relacionar com a gente. Não é apenas um objeto, mas é alguém com a qual nós nos relacionamos. Então nós ouvimos sobre dinheiro e nós desejamos ser amigo do dinheiro. O dinheiro é alguém que a gente pode se relacionar. Eu tenho o meu dinheiro, eu possuo o meu dinheiro, ele está comigo. Eu vou com o meu dinheiro, eu caminho com o meu dinheiro. Ele é como alguém que eu me relaciono. Então, se eu não tenho, eu sinto a falta, uma saudade do dinheiro. Você já percebeu que a carteira sua sem dinheiro pode não ser nada? Você tem sua carteira. Se não tem dinheiro, é alguma coisa? Porta-documento? Você chama a carteira de porta-documento? Você anda com sua carteira sem dinheiro? Dá um vazio, né? Não tem. Você bota assim, não tem dinheiro. Dá um vazio. Essa sensação tem no final do mês, um vazio. Assim. Aí, irmãos, o dinheiro está aqui. Só que o problema do dinheiro é que nós somos tentados a amá-lo acima do objeto que é. Como todo desejo que toma a gente, como todo desejo que tira a nossa paz, como todo dinheiro que não permite você dormir bem, como todo desejo que não permite você dormir bem, como todo desejo que faz com que você o tempo inteiro esteja com ele na mente, como todo desejo que domina você, o dinheiro, como esse desejo, pode se tornar um Deus na sua vida. Todo desejo que tira a minha paz, não é desejo, é um Deus. Todo desejo que me corrói, todo desejo que eu carrego na minha vida e não durmo sem esse desejo, quero esse desejo, todo desejo, e se o dinheiro for esse desejo na sua vida, irmão, ele não vai ser só um objeto, ele não vai ser só um desejo. De um desejo, ele se tornou tão necessário que passou a ser um Deus na sua vida. E não é contra o dinheiro em si que a gente está falando aqui. Que todo mundo seja do dinheiro, o dinheiro traz conforto, traz crescimento, mas é o dinheiro que deixa de ser dinheiro, o dinheiro que torna-se um Deus na sua vida. E é por isso que Timóteo, capítulo 6, verso 10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviaram e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O dinheiro é um negócio complicado, irmãos, porque a gente sempre quer mais. A lógica do mundo é essa. Olha, você precisa ganhar. Olha, você precisa lucrar. E você precisa ter. Ao passo que mesmo tendo, você não é contente em só ter aquilo. Parece que a oportunidade que você tem de ter, lhe abre uma porta para ter mais.
E você entra agora num ciclo vicioso, se esse dinheiro deixou de ser o foco na sua vida. Ao passo que você tendo, diz para alguém, olha, eu não posso ajudar. Eu tenho esse, mas eu tenho esse para ter aquele. E eu tenho aquele para ter o outro, e o outro, e o outro. Isso vai endurecendo o seu coração. A lógica do mundo é melhor ganhar, é melhor lucrar, é melhor ter. E a lógica do reino? A lógica do reino, irmãos, é dizer que a generosidade que você tem, a generosidade em prol do seu próximo, é um sinal da sua gratidão por ter. A generosidade que tenho não pode ser exercida senão como um gesto de gratidão a Deus pelo que eu já tenho. Então eu sou generoso porque eu sou grato ao Senhor. Eu sigo o que 1 Timóteo 6,18 diz, que eu preciso ser generoso. Nós seguimos isso porque nós precisamos ser generosos e prontos a repartir. A generosidade, irmãos, é mais do que doar algo financeiro. A generosidade é doar meu coração para o Senhor. Quando eu dou meu coração para o Senhor, em consequência disso tudo, haverá expressões de generosidade. Por quê? Se você abrir um dicionário e olhar generosidade, você vai ver que generosidade é o gosto por doar. Mas generosidade também é a facilidade em perdoar. Alguém generoso, alguém que tem a facilidade em perdoar, é tido como generoso. A generosidade também é dizer que alguém é leal. Alguém leal é tido como generoso. Alguém nobre é tido como generoso. Alguém que não é mesquinho é tido como generoso. Então a generosidade minha pode ser expressa em várias circunstâncias da minha vida. E eu não vou medir a generosidade agora pela quantidade que eu posso dar a alguém, mas pelo ato de dar a alguém. Se você pegar, querido, uma lâmpada de 20 watts e colocar numa vitrine, num shopping desse, ela vai ser mais uma luz, mais um foco de luz numa vitrine, não é verdade? São tantas luzes ali. Mas se você pegar essa mesma lâmpada e levar para uma casa de taipa, num sertão aí, e chegar numa noite fria e escura e colocar essa mesma lâmpada, nessa casa, essa lâmpada vai deixar de ser só um foco de luz. Ela vai ser a esperança daquela família inteira. Percebe como são as coisas? O valor não está na quantidade. Porque você pode justificar-se, assim como o doutor da lei, dizer, olha, eu não tenho, por isso eu não dou. Quem diz que dar, ter é condição para ser generoso? A generosidade expande muito nisso. A generosidade está retratada numa oração que é generosa. Numa oração que é generosa. Numa oração que coloca a vida do outro irmão. Numa oração que coloca o ministério da igreja. Numa oração que coloca uma família. A generosidade é retratada, queridos, numa atitude generosa. Numa palavra generosa. Já viu palavra que mata? Sua palavra pode ser trocada por uma palavra generosa. Porque matar é o papel do bandido nessa parábola. É ele que deixa o homem quase morto. É ele que rouba a integridade física desse homem. É ele que ama mais o mundo. É o ladrão, é o bandido. É o bandido que diz que eu quero o que você tem. É o bandido. Ele que mata a esperança, ele que mata a alegria. Mas, pensando aqui, eu já caminho para o final dessa mensagem, irmãos. Pensando aqui na figura do sacerdote. Enquanto o bandido diz, e nós já ouvimos isso outras vezes, enquanto o bandido diz, eu quero o que é seu, o sacerdote diz o seguinte, quando passa de lado, eu não posso te oferecer nada, eu não tenho nada para te dar, então eu fico com o que é meu, e você fica com o que é seu. Sabe a indiferença? Eu não posso ajudar ele, então deixa eu no meu canto aqui, e deixa ele no canto dele. Eu fico com o que é meu, e você fica com o que é seu. Eu não quero o que é seu, mas eu também não posso te dar o que é meu. Essa é a visão desse sacerdote que Cristo condenou. Essa pessoa que não ajuda, que não oferece um abraço, que não é sensível à misericórdia do outro, que é ganancioso, que é vaidoso, que ama mais o mundo. Esse é o sinal claro, queridos, da indiferença, da religiosidade, da teoria pela teoria. E essa mesma pessoa que representa esse sacerdote, ela ouve algumas coisas. Ela ouve, olha, não se envolva. Não se envolva porque essa pessoa lhe oferece mais risco do que benefício, então não se envolva.
Ou então ela vai dizer o seguinte: olha, a relação custo-benefício aí não é boa. Você vai perder mais do que ganhar, então não se envolva. Ou então ela ouve assim: olha, se você permitir essa pessoa chegar na sua vida, se você permitir essa pessoa miserável aí chegar na sua vida, com certeza você vai sair perdendo. Irmãos, quem vive isso, me perdoe, mas vive uma pobreza de alma devastadora. Porque o Evangelho de Cristo é muito mais do que a terra aqui. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isso que a gente pode ver. Nós não somos limitados, irmãos, a essa estrutura. Nós não somos limitados. Há algo muito além, à frente. Você crê nisso, amém? E é por isso que a Bíblia diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Não façam desse bem que você tem um Deus. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e furtam. Não acumulem. Não acumulem. Nós vivemos um tempo, irmãos, muito esquisito. Muito esquisito. Eu me lembro quando eu era criança, que eu conhecia todos os meus vizinhos da rua. Você chegou nesse tempo? De você conhecer todo mundo que era vizinho seu? Minha mãe dizia: Carlinho, vá na casa de Dona Maria, vá na casa de Dona Nena, vá na casa de Dilva e pega lá um pouquinho de açúcar. E eu ia lá, chegava na casa de Dona Dilva e pedia açúcar. Carlinhos, você conhece João? Conheço, mãe. João está doente, meu filho. A mãe dele me falou hoje. Está doente, calça sandália. Eu sabia da rua inteira, irmãos. Se você perguntasse lá em casa da rua, não é que minha mãe é fusquenta não, viu? Mas se você perguntasse na rua de casa e nas outras casas também, todo mundo ia saber. Era uma rua era a comunidade. Todo mundo sabia. E o bom de dar um pouquinho de açúcar é que você ganhava um bônus. Quando você dava farinha de trigo, você ganhava um bônus. Qual era o bônus, irmão? Você sabe? Os irmãos são dessa época também, rapaz. Você dava farinha de trigo, você ganhava um pedaço do bolo. Agora, você dava farinha de trigo esperando o bolo? Não, né, irmãos? Ó, orgulho, ó, ganância. Não. Mas você dava. Porque fazia parte, irmãos. Fazia parte do cuidado. Fazia parte disso. Esse bom samaritano, ele não deu esperando algo em troca. Ele foi generoso porque o coração dele era generoso. Ele não deu algo em troca. Presta atenção uma coisa. Quando você dá algo em troca, quando você dá algo esperando algo em troca, isso não é generosidade. Quando você ajuda alguém esperando algo em troca, isso não é generosidade. Isso é suborno. O suborno é que eu dou um pouquinho e espero alguém me retribuir. A Bíblia diz que o que minha mão esquerda fizer, a minha mão direita não veja. Não vai saber. Eu queria fechar esse tempo aqui com os irmãos, contando a experiência de Massacará. Olha só, fazer algo sem esperar algo em troca. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nós fomos a Massacará. Os irmãos aqui ouviram falar sobre uma família que teve a sua casa invadida de noite. Os irmãos lembram? Essa família teve a sua casa invadida de noite. Estava lá seu João, Dona Raimunda. E esse homem que entrou, agrediu Dona Raimunda, que era gestante. Agrediu os filhos de seu João. Agrediu seu João. E seu João perdeu um filho naquela noite. Aquele homem assassinou o filho de seu João. Foi uma agonia em Massacará, irmãos. Um movimento, uma loucura, todo mundo chorando, a população toda revoltada com aquele gesto tão irracional. E seu João ficou acabado, Dona Raimunda ficou acabada. Você imagina numa noite ali, as luzes apagadas, entrar alguém na sua casa e destruir sua família. Entrar um bandido na sua casa, um salteador, como entrou na casa, como roubou esse homem da parábola. Entrar um bandido na sua casa, destruir sua família, roubar um filho seu, agredir sua esposa. A igreja soube. Eles vieram todos para cá, para Salvador, ficaram no regional, no hospital Fredson Andrade, não sei, um hospital desse aí. E
Foi uma cena chocante entrar no hospital e ver seu João com o rosto todo enfaixado. Voltou para Massacará, um grupo familiar da igreja soube. Visitou seu João no hospital, foi lá para Massacará, tirou seu João da casa que estava, aquela casa era uma lembrança terrível do que tinha acontecido, levou seu João para outra casa, levou Dona Raimunda para outra casa. O grupo familiar se uniu, ajudou essa família a reconstruir aquela casa, deu um pouco de dignidade para uma família que estava toda destruída, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você está na sua casa e entrar alguém e roubar a sua família? Apareceram aí os samaritanos da vida. E esse grupo deixou um porta-retrato com a foto daquele dia. Voltou para Salvador e seguiu a vida, né, irmãos? Não queria nada em troca, seguiu a vida. Passado um tempo, irmãos do seu João, a família dele, ficou revoltado com aquela situação porque não conseguiu uma casa para ele. A casa era provisória. E tinha uma casa em Massacará que era vizinho da casa dele. E qual era a casa? A casa pastoral. A casa da nossa igreja. Lá em Massacará. Essa família dele, revoltada, disse: nós vamos invadir a casa pastoral. Nós vamos tomar a casa pastoral. Aí você pode pensar contigo: mas pastor, não foi a igreja que ajudou esse homem? Não foi a igreja que cuidou tal? Foi. Mas a família quis invadir a casa pastoral. E foram lá de noite, tentaram roubar a casa pastoral. Os irmãos souberam e foram lá e conversaram com ele. Orientaram eles, apaziguaram o coração. Eles voltaram. Seu João ficou envergonhado com aquilo. Dona Raimunda ficou envergonhada com aquilo. Eu tive lá, visitei depois. Só que eles ficaram tão envergonhados que aquela igreja que o abraçou, ele não conseguiu mais ir à igreja, pela atitude da família. O grupo familiar teve lá um outro grupo agora, irmãos, no final de semana. E visitando as casas, entraram na casa de Dona Raimunda. E o semblante de Dona Raimunda dizendo assim: rapaz, a gente fez tudo isso com vocês e vocês ainda vêm aqui. Sabe o que eu vi na casa da Dona Raimunda? O porta-retrato do grupo familiar lá na parede. Eu pensei comigo: essa mulher, por mais que a família dela tenha trazido mais ainda vergonha para ela, essa mulher nunca perdeu a esperança de um povo que veio aqui trazer uma mensagem para ela. O porta-retrato está lá na parede, está lá guardadinho. Ela podia ter tirado, podia não, irmãos? Podia ter tirado. Ela podia ter sido tomada por um sentimento de orgulho mesmo, de falar: não, esse povo me ajudou aí. Não, ela manteve lá. E foi maravilhoso, irmãos, no culto à noite, ver seu João entrar naquela igreja. Ele voltou para a igreja. Ele não congrega na igreja, ele não tomou a decisão dele com Cristo. Mas a igreja voltou a ser um caminho de Deus na vida dele. E ele adentrou, e eu vi seu João adentrando ali, mesmo sem uma vista, mas aquele caminho cabisbaixo, mas entrou e me procurou e disse: pastor, vocês foram nos visitar, vocês foram em nossa casa, e eu fiz questão de vir aqui. Vim aqui porque eu quero ouvir essa palavra. Irmãos, o que vai acontecer com o seu João? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu sei o que eu preciso fazer por seu João. Eu sei o que a igreja precisa fazer por Joões da vida aí. É estender a mão esquerda, sem que a mão direita saiba. É fazer o bem, sem distinção. É agir com generosidade, independente do que você recebe em troca. Essa é a parábola do cristão. Você está disposto a viver ela? A parábola do cristão é essa. Então a pergunta fica: quem é o seu próximo? Quem é? O seu próximo é todo aquele que você encontrar no caminho. Porque o bom samaritano encontrou no caminho um desconhecido, um miserável, um meio morto, e sem saber nome, família, sem saber o que ia receber em troca, foi generoso. Que nós possamos ser assim como o bom samaritano. Amém, irmãos?
e pedir você para ficar de pé e adorar o Senhor com um cântico. Nós vamos finalizando esse culto. Um cântico que fala o quanto nós precisamos render o nosso coração para o Senhor. Convido você que feche seus olhos. Faça desse tempo aqui um tempo realmente profundo para o seu coração, irmão. Não jogue fora o que Deus tem falado com você, não. Que você ainda ficasse de olhos fechados e orando ao Senhor aí no seu coração, você colocar diante do Senhor o que precisa ser mais generoso aí na sua vida, irmão. Irmã, que atitude de generosidade foi roubada de você? Você precisa talvez de uma oração generosa, de uma ação mesmo em prol de alguém generosa. Você precisa ter suas palavras modificadas, tratadas e transformadas em palavras generosas. O que precisa de generosidade na tua vida? O samaritano, ele entendeu que o próximo dele não eram só as pessoas que ele amava, que ele cuidava, inclusive as pessoas que ele não conhecia. E o próprio Cristo diz que bem a gente faz se fizer só quem a gente ama, só os nossos amigos. Talvez Deus esteja aqui nessa noite ensinando gente a ser generoso com o próprio inimigo, com aquele que se diz ser inimigo dele. Talvez Deus esteja nessa noite aqui ensinando gente a ser generoso com as pessoas que ele dizia: olha, vai ser a última pessoa que eu vou tomar uma atitude de generosidade. Você não é generoso pela virtude que é em você ou no próximo. Você é generoso pelo Deus que tocou a tua vida e que colocou no teu coração um Espírito Santo para conduzir você. Hoje quem conduz você é o Espírito Santo de Deus, não é mais a sua mente, não é mais a sua opinião, a sua vontade. Nós precisamos mortificar a nossa carne a cada dia, irmãos. Portanto, ceda lugar para que o Espírito Santo de Deus faça a obra na tua vida. Transforme o seu coração num coração generoso, dedicado, amoroso. Ore ao Senhor para que o seu olhar seja sensível, para que talvez você desça do cavalo, desça da sua posição
para que Cristo cresça em você. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar por sua vida. Eu queria convidar você que, se no final desse culto você tiver algo ainda mais específico para colocar diante do Senhor, você possa vir aqui à frente. Os irmãos discipulares estarão aqui, os pastores. Se você tiver uma decisão a tomar com Cristo na sua vida, você também vem aqui à frente. Se você quiser dizer, olha, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor reine na minha vida, você pode vir, nós vamos orar por você. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Louvar o Senhor por esse culto, que só é culto aqui, só é reunião, porque a generosidade do Senhor é sobre nós. Porque o Senhor Jesus naquela cruz expressou o seu amor por cada um de nós. E essa mesma generosidade que alcançou a nossa vida, Senhor, nós queremos apresentar-nos ao Senhor, para que nós possamos ser esse vaso nas tuas mãos, esse instrumento do Senhor nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, quebranta o nosso coração da vaidade, do orgulho, da ganância, Senhor. Trata o nosso coração para que, se em algum caso o dinheiro tem se tornado um Deus na nossa vida, os desejos têm se tornado um Deus na nossa vida, que eles sejam desentronados nessa noite, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Deus, possa agir com liberdade em nosso coração e nossa vida. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, dá-nos, ó Deus, sensibilidade pela miséria do outro, Senhor. Dá-nos, Deus, um coração sensível à dor do outro, um coração desapegado, um coração voltado, não para a lógica do mundo, mas para a lógica do Teu reino, Senhor. Que é agir com generosidade, como forma de gratidão ao Senhor. Nós suplicamos ao Senhor por nossas vidas, suplicamos ao Senhor por nossa semana, que o Senhor nos use, Senhor, como luz nessa cidade, sal nessa cidade, e onde o Senhor nos enviar. Que o Teu povo prossiga essa caminhada, honrando ao Teu nome e vivendo para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Estamos dispensados. Deus abençoe.